Boa noite. De Maria Dolores, do livro Coração e Vida, Amor e Perdão. E Madalena fora ao túmulo querido, entre pedras de extremo desconforto, levava flores para o mestre morto, tinha o peito magoado e enternecido. Ao desfazer-se em pranto, ela arguía: Por quê? Por que, Senhor? Tanta saudade e tanta dor. Toda a felicidade que eu sentia, jaz aqui sepultada. Transformou-se minha vida em sombra e nada, no ermo deste pouso derradeiro. Nisso, ela viu alguém. Seria um jardineiro, um zelador daquele campo santo, mas tomada de espanto, viu-se à frente do mestre Nazareno, o excelso benfeitor ressuscitado, a envolver-lhe de paz o coração cansado. Ela gritou: Senhor! Ele disse: Maria. Ela era a expressão da perfeita alegria, ele o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Maria, por quem és? Explicou-se: Não me toques, porquanto não te esperava aqui neste recanto, e ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. Maria, surpreendida, indagou em seguida: Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário? Não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me levei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito a reinos inferiores. Despertado no túmulo, escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou a Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor de Deus em que te levas, vali-me, após a cruz, das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a luz bendita do nosso Mestre Jesus atinja o nosso coração, a nossa mente nesse instante, para harmonizar o nosso trabalho de hoje. Maria de Magdala. Nós aprendemos na doutrina espírita que os evangelhos são divididos em exatamente 5 pontos. Atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para reforçar, embasar os seus dogmas e o ensino moral. Quando Kardec nos trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo, tomou por base apenas o ensino moral. Mas por que somente o ensino moral? Porque este não tem dúvidas, não nos traz dúvida, não há nenhuma controvérsia sobre ele. E hoje, guardadas infinitas proporções, usarei na palestra apenas a importância moral da personagem Maria de Magdala, a importância para o cristianismo, a importância moral para nós da doutrina espírita, e baseado basicamente em 4 obras: Sexo e Consciência, Primícias do Reino, Boa Nova e Personagens da Boa Nova. Sabemos que existem algumas controvérsias na história de Maria de Magdala, mas vamos ignorar isso. Hoje, trazendo apenas a enorme satisfação, a grande importância moral de Maria de Magdala. Para todos nós, especialmente, chamarei sempre a atenção para as mulheres, que deveriam sempre se espelhar nesse exemplo moral de Maria de Magdala.
O Novo Testamento cita exatamente 5 Marias. Maria de Nazaré, mãe de Jesus, Maria, mãe de Tiago, Maria, mãe de Marcos, Maria, irmã de Lázaro, e a 5ª, Maria de Magdala. Sabemos que as mulheres daquela época, o sobrenome era dado ou pela cidade ou nome do marido. Por exemplo, Joana de Cusa, que nós conhecemos hoje como Joana de Ângeles, por que o nome Joana de Cusa? Joana e de Cusa devido ao seu marido. Maria de Nazaré, Maria, porque ela viria exatamente da cidade de Nazaré. Então, Maria de Magdala teve esse nome exatamente pela sua fama que teve, notabilizou-se na cidade de Magdala. E o que é que nós temos que lembrar rapidamente sobre essa cidade de Magdala, também chamada de Migdal? Ficava próximo ao lago Tiberíades, situada na Galileia, significava torre, cidade próspera. Era usada por muitos como estação de repouso, porque o seu clima era extremamente agradável. Para que tenhamos ideia, Cleópatra, rainha do Egito, passou uma boa temporada na cidade de Magdala para usufruir desse clima e das belezas dessa cidade tão próspera. Havia, na verdade, 2 cidades bem próximas com o nome de Migdal ou Magdala. A primeira chamava-se Nunaia ou Magdala dos Peixes e a outra Migdal Gadar. E nós vamos dar importância, claro, mais a Magdala dos Peixes. Essa cidade era povoada por aqueles indivíduos simples que sempre tratavam da vida pastoril, agricultura, da pesca. Era muito famosa na cidade o salgar dos peixes e também a construção de barcos. Em suas ruas circulavam todo tipo de pessoas, desde as mais simples até aqueles mais importantes, até mesmo pessoas do Império Romano bem nobres. Era também, digamos assim, uma cidade de ociosidade, atraindo aventureiros e, logicamente, mulheres que iriam comercializar o sexo. Maria de Magdala, na verdade, o nome real de Maria de Magdala é Miriam, pelos textos antigos. Madalena, chamado por alguns, devido ao nome dado às mulheres da cidade. Toda mulher nascida em Magdala recebia o nome de Madalena, daí o nome para Maria Madalena também, para essa nossa personagem. Era também chamada por muitos de Maria de Migdal, devido a determinados idiomas vigentes na época. Para alguns autores, Maria de Magdala é uma figura extremamente fictícia, criada apenas pela Igreja Católica. Fictícia. Para outros, realmente existiu, mas não estaria ligada ao processo da prostituição. Era chamada de Rainha da Ilusão, dona de uma beleza incomparável, desejada por todos, rica, porém muito infeliz. Sabemos que Maria de Magdala era constantemente assediada pelas chamadas fúrias ou eríneas, forças primitivas da terra, conforme a mitologia grega. Essas entidades, fúrias ou eríneas, atacavam as pessoas que atentavam contra a moral, no caso, a prostituição desenvolvida por Maria de Magdala, embora muitos contestem exatamente se ela era ou não prostituta. Sabemos também que Maria de Magdala, nos conta a história, ela alternava estado de prostração profunda com estado de profunda alegria, passava de um extremo para outra. Hoje, a psicologia moderna chama isso de transtorno afetivo bipolar. Ora, extrema alegria, ora, uma prostração imensa, entrava em profundo transe às vezes. Maria era perseguida por 7 demônios, e os pesquisadores dizem que cada demônio equivaleria a um dos vícios.
que assolam a nossa humanidade há muito tempo. Mas sabemos também que esses 7 demônios foram completamente tirados de Maria pelo Mestre Jesus. De coração generoso, sempre estava disposto a ajudar os mais necessitados. De suas mãos sempre saíam a doação de pão e de moedas para aqueles que procuravam saciar a sua fome ou resolver qualquer problema de necessidade. Ajudava sempre aos outros. E muita gente, claro, contestava isso. Como é que uma pessoa com aquela classe prostituta seria também ao mesmo tempo tão generosa? Seus empregados tinham severas ordens de jamais fechar os portões para o sofrimento de quem quer que seja. Quem procurasse o seu palácio, a busca de pão ou de uma pequena moeda, era completamente atendido. Maria foi chamada de apóstola dos apóstolos, o grande modelo de revolução espiritual. E podemos dizer, sem medo algum de errar, o maior exemplo dado até hoje de transformação moral. Sabemos que Paulo, Pedro, por exemplo, tiveram um grande instante de renovação moral, mas Maria esteve lá no fundo do poço e se transformou completamente. É hoje o maior exemplo de revolução, de transformação moral. E existe para ela um fato muito polêmico, quantas pessoas até hoje contestam isso. Ela foi a primeira pessoa para quem o Mestre Jesus apareceu na ressurreição. Após a sua morte, a primeira pessoa que Jesus procurou foi exatamente Maria de Magdala. Por que não a sua mãe, Maria de Nazaré? Porque não aqueles que estavam mais próximos a ele, Pedro ou Paulo. Por que Maria de Magdala? Exatamente por essa transformação moral. Sai de um ponto exatamente para a luz, sai das trevas para a luz desde o primeiro encontro com Jesus. Maria de Magdala teve com Jesus 5 encontros. Então vamos passar a detalhar nesse instante. Por falta de palavras, eu vou chamar os 4 primeiros os 4 de encontros presenciais. Ela estava frente a frente com o Mestre Jesus. E apenas um, que não foi na presença de Jesus, mas sim na sua consciência, no seu íntimo, vou chamá-lo, por questões particulares, de encontro consciencial. 5 encontros, 4 presenciais e 1 consciencial. O primeiro encontro de Maria de Magdala com Jesus foi mais ou menos quando ela tinha de 10 a 12 anos. Estava com seus pais em uma praça central de Jerusalém, quando ouviu um indivíduo gritar em voz alta: um dia que não está muito longe, ele virá e será o libertador do povo eleito. E Maria sentiu uma grande transformação no seu íntimo, transformação que ela não conseguiu dizer por quê, o que estava acontecendo com ela naquele instante. Mas ela sentiu perfeitamente que após ouvir essas palavras desse homem desconhecido, ela passou a amar aquele estranho que um dia viria para governar, para libertar o povo eleito. Então, desde aquele instante, Maria, lá no seu íntimo, passou a amar esse desconhecido, esse estranho. Os pais de Maria morreram e ela foi vendida como escrava, ficando ainda em Jerusalém. Perambulando pelas ruas, achou um rapaz e achou que ele era o grande amor de sua vida e dedicou-se muito a ele. Mas, infelizmente, teve uma grande decepção. Um belo dia, acorda em um motel, bordel, naquela época, um nome diferente, completamente sozinha. Começava ali a sua vida, a sua saga na prostituição. Além da prostituição, ela era obrigada a vender perfumes de porta em porta. E depois de algum tempo, passou a ser a rainha da noite, uma meretriz de luxo, rica, morava e atendia num verdadeiro palácio. Muitas pessoas contestam Maria também sobre a sua riqueza, mas é fácil concluirmos.
Estamos dizendo que ela era uma meretriz de luxo, morava em um palácio, talvez o seu processo de atender as pessoas em alto nível, digamos assim, deu a ela um montante muito grande de dinheiro. Então, por isso, era uma pessoa rica, mas, infelizmente, vivia infeliz. Tinha sede, fome do verdadeiro amor. Homens vinham de longe para ter o prazer de passar uma noite com a joia preciosa de Magdala, como ela passou a ser denominada por muitos. E assim começava aquela etapa de Maria de Magdala no campo da prostituição. Começara para se entregar a uma pessoa que achava que era o amor de sua vida, mas enganada, entrou no processo da prostituição. O segundo estranho foi quando Maria foi levada à presença do Mestre por um estranho, grato pela esmola recebida há algum tempo. Esclareçamos isso. Dissemos há pouco que Maria era muito generosa. Quem pedisse ajuda, ela, na hora, ajudava. E esse homem em questão, leproso, pede para Maria, estende a mão para ela e pede uma moeda para que ele comesse no caminho, porque ele iria buscar, iria ao encontro do Mestre Jesus para que ele o limpasse da lepra. E Maria disse: aqui está a moeda, mas tu assumes um compromisso comigo. Ao encontrares o Mestre Jesus, que tu tanto falas, volta e me diz, porque eu também irei procurá-lo. E aí você nota o que é a gratidão. Depois de alguns anos, aquele homem que recebera aquela moeda, com toda certeza, alimentara-se com ela no caminho, e encontrar Jesus, ficou livre, limpo da lepra, e volta até Maria de Magdala para avisá-la que o Mestre está ali. Senhora, eu o encontrei, Jesus está perto. Ele se encontra em Cafarnaum, que era uma cidade próxima, 8 quilômetros de Magdala. Apressa-te, aproveitai a oportunidade. Maria de Magdala pede aos empregados prepararem um barco e os dois seguem até Cafarnaum. Na casa de Simão Bar-Jonas, encontra Jesus. Quando ela o viu de perfil, fascinou-se com a sua imagem e nada pôde dizer. Nós sabemos perfeitamente bem que existem momentos que as palavras silenciam. Maria foi tomada de uma grande emoção. De onde eu o conheço? De tão emocionada que estava. Ela se acercou e, deslumbrada, atirou-se aos pés do Mestre e, de joelhos, banhada de lágrimas, consegue dizer apenas: Rabone, que significa meu Mestre. E Jesus: Maria, tu me conheces? Ora, Maria, eu sou o bom pastor, eu conheço todas as minhas ovelhas. E Maria, sabemos pela história, começa a tecer toda a sua vida desgraçada. Lamenta-se muito para Jesus, mas Jesus, pacientemente, após ouvir todas as queixas de Maria, mostra para ela que todos merecem o amor, especialmente do nosso Pai Celestial. E Maria diz: que deverei fazer então, Senhor? E Jesus, com aquele olhar calmo, sereno para Maria, diz: deverás amar. Estive com muitos e nunca encontrei o amor. Não é esse tipo de amor, Maria. Deverás amar os teus filhos. Nunca tive a honra de ser mãe. Não me refiro a esse tipo de maternidade. E aqui nos traz essa passagem, uma grande reflexão a respeito do que é a verdadeira maternidade. Maria diz que nunca teve a honra de ser mãe, mas Jesus retruca dizendo: não me refiro a este tipo de maternidade. Não me refiro a que ames os filhos da tua própria carne. Refiro-me ao amor para os filhos que não têm mães e para as mães que não têm filhos. Qual das mães será maior aos olhos de Deus? Aquela que se devotou somente aos filhos da sua própria carne ou aquela que se consagrou por espírito aos filhos das outras mães?
Mostrava ali para Maria que a verdadeira maternidade, a verdadeira mãe, é aquela que não abraça, não aconchega somente os filhos da própria carne. Aconchega a todos à sua volta que precisem de um colo amigo, de um carinho, de um colo para enxugar suas lágrimas e ouvir conselhos de vez em quando. Essa é a verdadeira maternidade que Jesus mostrava para Maria. E o interessante desse primeiro encontro é que Jesus não julgou Maria, não condenou nem absolveu. Deixou que Maria se fosse com seus próprios problemas, para que ela mesma resolvesse os seus próprios problemas. Mas aconteceu um fenômeno interessante. Após se encontrar, ter esse segundo encontro com Jesus, o primeiro fora consciencial, após esse primeiro encontro presencial com Jesus, na manhã seguinte, a cidade de Magdala soube pasmada da transformação da pecadora daquela cidade, Maria. Maria acordara e jogara pelos muros, pelas janelas, tudo que possuía, seus vestidos, joias, flores, perfumes, tudo que ela possuía, distribuiu para os pobres. E dali levara consigo o estritamente necessário para começar uma nova vida. Maria levou consigo apenas duas lembranças. A primeira, o vestido que ela usava o dia em que foi maculada no bordel. Segunda lembrança, um vaso de alabastro contendo perfumes raros dados pela sua mãe. E passou a seguir Jesus. O terceiro encontro aconteceu na casa de Simão, um fariseu. Não Simão Barjona, Simão Pedro, o pescador. Simão, um fariseu. Esse Simão, fariseu, ofertaram um jantar para o Mestre Jesus. Maria entra na sala sem ser convidada e se acerca do Mestre, ajoelha-se aos seus pés. E as lágrimas eram tantas que essas lágrimas começaram a cair nos pés de Jesus. E ela, constrangida, consternada, sem ter com quem enxugar os pés de Jesus, enxuga com os próprios cabelos. Derrama sobre os pés do Mestre o perfume que ela trazia no vaso e também vai ungir o Mestre com unguento. E aqui nós sabemos, aconteceu uma passagem extremamente interessante. Simão, o fariseu, critica Jesus. Esse aí não é um profeta verdadeiro. Se fosse um profeta, perceberia claramente que essa mulher é uma meretriz. Mas Jesus, com seu eterno amor, a sua eterna paciência, contesta amorosamente Simão. E faz aquela clássica pergunta: Simão, 2 devedores foram perdoados por um patrão. O primeiro devia, vamos trazer para os dias de hoje, por exemplo, 100 mil reais. O segundo devia apenas 1.000 reais. Qual dos dois foi mais grato para o Senhor que o perdoaram? Qual dos dois foi mais perdoado nessa hora? E o fariseu, julgando-se muito inteligente, disse: aquele a quem mais foi perdoado, aquele que devia mais. E o Senhor disse exatamente o que está acontecendo com essa jovem. Quando eu entrei, tu não fizeste como mandam as leis da época. Não me deste uma toalha de linho para enxugar o meu rosto, não me deste um beijo na face, não mandaste os empregados lavar os meus pés e enxugarem com perfume e também ungir a minha cabeça com unguento. E essa mulher fez tudo isso com muita devoção. Por isso, ela recebe o meu perdão. Ele diz para Maria: vai, mulher, por muito amares, os teus pecados são perdoados. Vai em paz. E ela sai gritando alegre, porque fora perdoado. A partir de então, onde Jesus estivesse, ali estava Maria de Magdala, dando pão para os pobres, conversando com as crianças mais rebeldes que faziam barulho, tratando dos doentes, limpando a ferida dos leprosos,
a quem ela tinha tanto asco daquelas feridas, mas para seguir Jesus fazia tudo isso. Onde estivesse Jesus, ali estava Maria de Magdala. E a pergunta que não quer calar nunca: o que é que aquela mulher, já transformada desde o primeiro encontro, foi fazer naquela casa? A resposta é simples para nós: adoração, amor incondicional a Jesus, arrependimento, não remorso, porque quando a gente sente o arrependimento, temos que fazer uma reparação dos nossos feitos. E como Jesus a perdoara, transformar a sua vida naquele encontro, ela tinha que fazer algo de si em benefício dos outros. Beijar os pés, dizer para o mestre que ele era sempre bem-vindo, regar os pés com lágrimas, lágrimas de alegria, lágrimas de gratidão, enxugar com os cabelos. Ela não tinha nem nada para enxugar os cabelos, então ela fugiu às regras, aos preceitos, preconceitos materialistas daquela época, ao enxugar com os seus cabelos, porque naquela época a mulher não podia soltar os cabelos a não ser perante o próprio marido entre quatro paredes, mas ela solta os cabelos e enxuga os pés do mestre. Ungir com unguento significava oferecer o melhor que tinha, e o perfume era um pedido para Jesus para ser limpa de todos os seus pecados naquela ocasião. Um pouco mais para frente nessa história, Jesus, conhecemos, foi crucificado. No terceiro dia após a morte de Jesus, Madalena, Pedro, João e mais algumas mulheres vão ao túmulo para embalsamar o corpo do mestre, mas o corpo não estava lá. Mas todos descem para a cidade para tomar providências, procurar o corpo, onde é que ele estaria. Somente Maria permanece no sepulcro. E vê alguém de costas. O homem se volta e Maria o reconhece e grita: Rabone! Jesus: não me toques, Maria. Ainda não subi ao meu Pai, mas vai e diz aos meus discípulos que eu voltei. Diz a todos que eu estou vivo. Muita gente contesta como é que Jesus, ao encontrar Maria de Magdala, recusa que ela chegue perto. Não me toques, Maria. Sabemos perfeitamente bem, já desde a lembrança do poema inicial de Maria Dolores, que Jesus, antes de subir para o Pai, desceu ao abismo, às trevas, para recuperar o seu grande amigo, que infelizmente o havia traído. Mas o amor e o perdão de Jesus são infinitos. Perdoara, fora buscar, resgatar Judas nas trevas, das trevas para a luz. E se Maria o tocasse, teria um grande abalo no seu perispírito, já que ele estava carregado de cargas deletérias que poderiam prejudicar o perispírito de Maria. E Maria vai, alegre, sorridente, correndo, e diz para todos: ele voltou, eu vi. Ele mandou que anunciasse aos seus irmãos que ele voltou. E nós sabemos o que aconteceu. Todos ficaram desconfiados, menos Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Foi a única que deu ouvidos para Maria e pediu detalhes daquele encontro. Dentre os desconfiados, o que mais se pronunciou, sabemos que foi Tomé. E a frase não poderia ser mais sarcástica: apareceu a ti, justamente a ti, quer dizer, contestando. Como é que Jesus, a maior figura do amor, da humildade, do perdão, o Filho direto do Pai Celestial, iria aparecer a sua morte exatamente para Maria, uma pecadora? Mas nós sabemos que realmente aconteceu, pelo grande amor dedicado por Maria a Ele. Após algum tempo, o quinto encontro. Jesus dera uma missão aos seus apóstolos, a todos que o seguiam, que formassem pares e seguissem pelo mundo, ensinando a boa nova. E Maria pede para Pedro, para que ele pudesse segui-lo. Mas Pedro nega o pedido, dizendo: não posso, Maria, tu és mulher, as mulheres são frágeis, tu podes cair outra vez e comprometer o nosso ideal. Vejam
a falta de fé de Pedro na transformação de Maria de Magdala. Eu me recordo do teu passado próximo. Além disso, tu és jovem e és bela, o que aumenta ainda mais as chances de voltares a pecar. Maria não contestou, apenas intimamente pensou. E essas palavras de Maria, ditas na época de Jesus, são hoje bem atuais. Maria pensou: é fácil falar em virtudes, difícil é ajudar a quem errou. Estava certa ou errada a Maria de Magdala? É o que acontece. Muitos falam em virtudes, arrotam virtudes, como nós dizemos, mas difícil é ajudar quem pede ajuda, principalmente quem incidiu em erro. Todos falam de perdão, mas não esquece o passado de quem delinquiu. Não esquece o passado de quem erra e jamais perdoa. Então Maria partiu sozinha. Após algum tempo caminhando sozinha, encontra leprosos em uma praia que estavam procurando Jesus. E ela, muito consternada, diz: o Jesus, o nosso mestre, já se foi, morreu, foi assassinado há 60 dias atrás. E os leprosos, desesperados, caem na areia, choram, uma convulsão total. E a partir daquele dia, Maria, a rediviva de Magdala, passa a cuidar daqueles leprosos, não só fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Aquele asco, aquele nojo que ela tinha pela lepra, passara completamente, passara a viver junto dos leprosos, física e espiritualmente. E parte com ele para o vale designado para eles, que era o Vale dos Leprosos. Depois de um tempo de convivência, cuidando deles física e espiritualmente, Maria fica leprosa também. E no seu íntimo, ela quer encontrar-se com Maria de Nazaré antes de desencarnar. Ninguém aprova aquela ideia. Como é que Maria, naquelas condições de saúde, completamente desgastada pela lepra, iria viajar, uma viagem tão longa até Éfeso, onde estava Maria de Nazaré. Mas ela insistente foi: não vou desencarnar sem estar perto de Maria de Nazaré. O que nos leva a uma pergunta, um questionamento: será que Jesus não apareceu primeiro para Maria de Nazaré? E Maria de Nazaré era, ou é até hoje, a mãe espiritual de Maria de Magdala? Teria essa missão de ajudar no último instante a Madalena? É um questionamento que tem que fazer sempre, todos os dias. E Maria, após uma viagem tenebrosa, tormentosa, chega às portas de Éfeso. Foi reconhecida por um casal que morava perto. Chamam João, João chama Maria. E ela vai resgatar Maria de Nazaré, desce e vai resgatar Maria de Magdala, já completamente em coma. Cuida dela, vela por Maria de Magdala por algum tempo. E Maria de Magdala, infelizmente, desencarna. Que lições tirar dessa história de Maria de Magdala? A primeira, que ela nos ensina: Jesus nos conhece a todos. Nunca esqueçamos dessas lições de Maria de Magdala. Jesus nos conhece a todos. Jesus sempre está conosco, em qualquer situação, na alegria ou na tristeza. Antes de subir para o Pai, desceu para as trevas para resgatar o amigo Judas. Todos são chamados pelo Evangelho. Nós é que não percebemos a chamada e sentamos à beira do caminho. Mas Deus, Jesus, constantemente nos chama. O Evangelho é para todos. Todos somos irmãos. Temos que ajudar a todos como elas faziam, indistintamente. Não importava quem, até os leprosos, que muitos não querem ajudar, é claro, nos dias de hoje, ou antigamente, ela ajudava. Não julgar. Nos ensina que não devemos nunca julgar. Nos ensinou o perdão e o auto-perdão. Antes de perdoar alguém, tem que voltar os olhos para nós mesmos
e nos auto-perdoarmos, como fez Maria de Magdala. E nos ensinou também a gratidão. Gratidão por tudo que nós recebemos do Pai Celestial. Desde aquele homem que recebeu uma moeda, temos um grande exemplo de gratidão. Volta depois de alguns anos para mostrar para Maria que Jesus está perto. Nunca esqueceu o gesto de amor de Maria. E Maria tem também imensa gratidão por Jesus. Não esqueceu o primeiro encontro, onde ela foi transformada. Não esqueceu o segundo, onde ela foi perdoada de todos os seus pecados. Maria de Magdala, Maria Madalena, Míriam ou Maria de Migdal, como chamam, maior exemplo de revolução espiritual que nós temos até hoje. É um espelho onde todas as mulheres deveriam mirar-se para serem felizes nesse plano físico ou no plano espiritual. Ensina as mulheres a libertar-se do fardo do mundo e das religiões sacerdotais. Maior exemplo de revolução espiritual. Saiu da fundo do poço, da escuridão para a luz. Bastou o primeiro encontro com Jesus. E nós já encontramos Jesus? Será que não é isso que nos falta nos dias tão tortuosos desses dias atuais? Encontrar verdadeiramente Jesus? Dizer que nós já não vivemos, é Ele que vive em nós. Olhemos à nossa volta. Vamos nos mirar no exemplo de Maria de Magdala, Míriam ou Maria Madalena. Ela nos mostra que Jesus está aí, à nossa frente, a nos dizer sempre: abre o teu coração e me deixa entrar. Eu sou apenas irmão, eu só quero ajudar. O amor de nós dois pode o mundo mudar. Abre o teu coração e me deixa entrar. E aí, nesse instante, a luz chegando até nós, é que nós vamos voltar o olhar para dentro e dizer em alto e bom som: Rabone, meu mestre, já não sou eu que vivo, és tu que vives no meu interior. Muita paz para todos nós.